toda semana, porque eles moram mais distante aqui do prédio da igreja, difícil para vir todas as reuniões. Ela, pastor, santo de casa não faz milagre. E irmão, santo de casa não faz não, o que faz é a palavra de Deus. Então assim, dá falta fé para nós, para crermos que a palavra de Deus na nossa casa, a gente está reunindo ali, que Deus vai usar aquele momento, vai operar e vai salvar vidas, que Deus vai nos usar com poder, apesar de nós, apesar de quem nós somos. Se Deus for olhar para nós, Ele não vai fazer nada não. Não conta com a nossa capacidade, Ele conta com a nossa disponibilidade, amém? Amém. Então a célula, cada vez que uma célula se multiplica, é uma nova expressão da vida de Deus, é um novo campo missionário que está nascendo. Então a multiplicação da célula não é apenas um número que a gente quer, essa igreja tem tantas células. Não, estamos interessados em números, né? Só para ter números, só para dizer que tem muito. Nós queremos que realmente o reino de Deus possa se expandir. A multiplicação é fruto de saúde espiritual, né? A célula não deve se multiplicar por pressão ou exigência, mas por crescimento natural. O segredo da multiplicação está na saúde espiritual da célula. Quando há vida, comunhão e propósito, a multiplicação acontece espontânea. Então, o pastor Uber, ele fala assim: ovelha sadia da muita cria. Ele fala assim: olha, se a célula faz o que precisa ser feito, ela vai multiplicar. Pode demorar um pouquinho, ter um tempo mais adverso, mas vai acontecer. Agora, aqui está falando, o segredo da multiplicação é a saúde espiritual. Tem vida de Deus fluindo? Nós estamos orando para a célula? Ou a gente ora só lá no encontro da célula? A oração fica restrita assim: vamos começar a célula, vamos orar no final da célula. Então está faltando mais vida espiritual. Por isso que a gente precisa levar a nossa célula a orar. Logo quando eu cheguei aqui, eu despertei algumas células a fazerem momentos de oração no grupo da célula mesmo. Quando você escala lá, a nossa célula vai orar essa semana. Acho que a célula Emanuel faz isso até hoje, né? Todo dia tem alguém que ora no grupo. Fulano, você vai orar hoje para a célula no grupo. Aí você ora e nós vamos concordar em fé. Amanhã eu Wagner, um exemplo, Wagner da minha célula. Amanhã a Michelle. Irmão, só de você colocar as pessoas orarem, delas orarem, a célula já está sendo edificada. Além do que Deus vai fazer, está tendo uma edificação mútua. Mas às vezes nós restringimos a vida espiritual, somente oramos na hora do encontro, da reunião da célula. E a célula precisa haver uma preparação. Lembra da palavra que eu preguei? Que antes da ressurreição tem que haver preparação. Antes de uma grande manifestação do poder, vai ter que haver uma preparação. Então a gente precisa de orar, cuidar do ambiente espiritual, levar os irmãos a orar, né? Também, né, quando a comunhão, tem que ter a comunhão, tem que ser tratada, se tem alguma dificuldade, precisa ser resolvida, né? Então assim, talvez a parte da comunhão seja uma parte que a gente, graças a Deus aqui, né, na maioria das células até onde eu vejo, tem uma boa comunhão, os irmãos gostam de estar junto com outros, tem uns que gostam tanto que nem separar mais, né? Mas é bom essa questão da comunhão. Mas se não tem comunhão, aí então a célula precisa de promover mais momentos, né, espontâneos, para ter comunhão entre os irmãos, né? Tem propósito? O que é o propósito? Nós temos o propósito de ganhar vidas, irmãos? Ou o nosso propósito é só reunir, né, e edificar a nós mesmos? Porque propósito tem, né? Propósito de comunhão, propósito de estar junto, propósito de cantar junto, de orar um pelos outros, de pedir oração, de receber oração. Isso tudo é bom, mas tem o propósito também da multiplicação. E eu vejo, não que não tenha, mas assim, nossas células têm dificuldade ainda nessa área. Eu não estou falando pelo relatório, porque às vezes a gente não tem muitos visitantes. Eu sei que isso vai virar, vai chegar o tempo que vai ter. Eu estou falando pela intencionalidade de algumas células, não é de todas. Porque às vezes a gente tem dificuldade, eu vejo que às vezes os líderes, muitos têm dificuldade de perguntar assim: Fábio, você está orando por alguém? Quem que você quer trazer na célula semana que vem? Pastor, não sei ninguém não. Então vamos orar para na outra você ter? Beleza. Aí na outra, Fábio, está orando por alguém? Estou orando por fulano. Ele não veio, mas você está orando, você convidou ele.
Às vezes a célula termina, a gente nem pergunta. Alguém convidou alguém hoje, irmãos? Isso é intencionalidade. Eu sei por que às vezes a gente pode fazer isso, porque você acha que você está pressionando os irmãos. Então, se por um lado, você não vai multiplicar só porque tem que multiplicar, mas nós também não podemos relaxar. Se não houver uma pressão em nós, e uma pressão, claro, nada com exagero, mas uma prestação de conta, vamos dizer assim, na vida da célula não vai crescer. Nós vamos reunir a vida inteira. Entre nós vai ser bom, eu não desprezo isso. A nossa reunião é edificante, edifica a igreja, é uma bênção, porque cada vez que a célula reúne, a célula está expressando a unidade do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Isso tem poder na nossa vida. Jamais vamos desprezar, e jamais a gente vai parar com uma célula porque ela não está multiplicando. Mas hoje eu estou falando da multiplicação, então por isso que eu estou pegando esse ponto aqui, para a gente aprender. A gente tem que ter intencionalidade das coisas. Se a gente não tiver, a gente não vai conseguir. Claro, depende da ação de Deus, do poder de Deus, tudo é Deus. Primeiro é Deus, mas também tem a nossa parte. Então, a célula precisa ter propósito para a multiplicação, e vai acontecer espontâneo. Não precisa de ninguém ficar te apertando em você. Você vai estar cuidando desse ambiente, vai acontecer. Uma célula saudável apresenta as seguintes características. Olha. Presença manifesta de Deus nas reuniões. Isso aqui é o principal. Tem que ter presença de Deus. A gente precisa de sempre zelar por esse ambiente, orar ao Senhor, pedir que Deus nos use, que no momento do louvor, da palavra, tem dia que um flui mais que o outro. Não pode ser só um encontro de irmãos, tem que ser um encontro com a presença. Cada célula tem que ser um encontro com Deus, porque o que traz as pessoas, que mantém as pessoas, que transforma as pessoas é a vida de Deus, irmãos. Por isso nós não somos uma igreja de programações. Podemos fazer programações? Podemos, com propósito e objetivo. Programações cheias da vida de Deus. Nós não fazemos programações só para encher o calendário da igreja e ocupar os irmãos. Igual muitas igrejas têm esse hábito, são igrejas de programações. Sabe por quê? Isso uma hora cansa, ninguém dá conta de cada vez se superar uma programação melhor. Ah, esse teatro foi bom, mas o outro vai ser melhor. O outro vai ser melhor ainda. Não, tem que ser espiritual. Porque o espiritual o mundo não tem. Programação boa o mundo tem, não é verdade? Eu sempre gosto de falar que igreja não é circo, não é para entreter as pessoas. Igreja é lugar da vida de Deus fluir. Porque o mundo, ele nos supera muito em programações animadas, em coisas organizadas. Mas presença de Deus eles não têm. Presença de Deus só a igreja carrega, só os filhos de Deus. Então pode ser simples a sua célula, mas se tiver vida de Deus, as pessoas vão sair dali alimentadas. Então por isso que a gente precisa inventar moda, a gente só precisa deixar o Espírito Santo conduzir. Líderes comprometidos com a visão, relacionamentos saudáveis e acolhedores, evangelismo constante, discipulado ativo. Isso aqui é muito importante. O que é o evangelismo? A